Assista só comigo esse testemunho, irmão. Uma história que vai te fazer refletir sobre a fidelidade de Deus, mesmo quando a gente acha que tá tudo perdido. Era uma sexta-feira, eu lembro como se fosse hoje. O irmão já tinha se afastado da igreja faz uns 6 meses. A mãe, uma irmã de oração, todo dia de manhã, antes de sair para trabalhar, ela se ajoelhava no quarto e clamava: Senhor, traz meu filho de volta. Não deixe o adversário roubar a alma dele. Mas o irmão teimoso não queria saber de ouvir. Mãe, já falei, não vou mais na igreja. Não aguento mais aquele povo hipócrita, aquele sermão sempre igual. E saía batendo a porta. Só que o irmão não contava com uma coisa: Deus não desiste dos seus. A armadilha do mundo. Ele começou a frequentar a praça com os amigos que só sabiam falar de bebida, mulher e música do mundo. Todo final de semana era a mesma coisa. Vem, irmão, hoje tem um som bom lá no bar. Não fica aí em casa como um velhinho. E ele ia. No começo era só para dar uma olhada, mas logo virou rotina. A mãe, quando via ele chegando tarde, com cheiro de cerveja, só abaixava a cabeça e chorava no quarto. Mas não falava nada, porque ela sabia que a briga não traria ele de volta. Só a oração. Até que um dia, num culto de quarta-feira, a irmã ouviu uma palavra que mexeu com ela. O irmão que estava dirigindo falou assim: tem uma mãe aqui que está orando por um filho que se afastou. Mas Deus já fisgou esse filho como um peixe no anzol da graça. Ele vai puxar esse anzol no tempo certo. A irmã tremeu toda. Ela sabia que era para ela. E continuou orando, agora com mais fé. O anzol da graça. Mas o irmão, longe de pensar em voltar, estava cada vez mais fundado no mundo. Começou a namorar uma moça que não era da igreja, e os amigos dele só falavam: para que você vai casar com ela se não pode fazer nada? Na igreja de vocês nem beijo pode dar. Ele ria, mas por dentro alguma coisa doía. Porque ele tinha sido criado na verdade. E a verdade, quando a gente foge dela, ela não some, ela grita dentro da gente. Até que veio o dia que Deus usou até a doença para chamar a atenção dele. O fogo que queimou, mas não consumiu. Era uma segunda-feira, o irmão estava no serviço, quando começou a sentir uma coceira estranha no braço. No outro dia, já estava cheio de bolhas. Foi no posto, o médico falou: isso é fogo selvagem. Tem que tratar logo, senão espalha. Mas não adianta. Em uma semana, o braço dele estava todo queimado, a pele descascando. E a dor, irmão, era como se tivesse fogo de verdade correndo nas veias. Os amigos sumiram. A namorada também. Não quero pegar nada, falou ela. Só a mãe ficou. Todo dia, ela passava álcool, trocava as ataduras e orava: Senhor, se o meu filho tem que passar por isso para voltar para ti, que seja. Mas não deixe ele desistir. E o irmão, na cama com febre, começava a lembrar das palavras que tinha ouvido na igreja: o salário do pecado é a morte. Ele estava colhendo o que tinha plantado. A última tentativa do adversário. Desesperado, um dia ele falou para a mãe: me leva num centro espírita. Lá eles vão me curar. A mãe quase caiu para trás. Filho, você sabe que isso não é de Deus. Mas ele insistiu. E ela, com o coração partido, o levou. Chegando lá, o médium olhou para ele e falou: você tem uma coisa muito forte em você. Alguém está orando muito por você. O irmão, surpreso, perguntou: o que é? E o homem respondeu: é uma mulher de joelhos dobrados. Ela não para de clamar. Por causa dela, você não morre. Na mesma hora, o irmão lembrou da mãe. E foi aí que ele ouviu uma voz dentro dele: você tá no lugar errado. Saiu correndo dali, como se tivesse visto um fantasma. Porque ele tinha visto o pai da mentira, tentando enganar ele pela última vez. O chamado de volta. No domingo seguinte, a mãe falou: filho, hoje você vem comigo na igreja. Não é para orar por cura. É para você se entregar a Deus. Ele não discutiu. Chegou lá, sentou no fundo, com o braço todo enfaixado, cheio de vergonha. Mas quando o irmão começou a pregar sobre o filho pródigo, ele não aguentou. As lágrimas começaram a cair. No final do culto, ele se levantou e falou pro cooperador: eu quero ser batizado. O irmão olhou para ele e disse: você sabe que não é só mergulhar na água, né? É morrer pro mundo. Ele respondeu: eu sei. E tô pronto. O batismo que mudou tudo. No dia do batismo, quando ele desceu aquelas águas em nome de Jesus Cristo, algo aconteceu. Ele sentiu como se um peso de 1000 quilos tivesse saído das costas. E quando saiu da água começou a falar em línguas, o Espírito Santo tinha descido sobre ele. Nos dias seguintes, as feridas começaram a secar. Em um mês, não tinha mais nenhuma marca. Deus não só curou o corpo dele, ele curou a alma. A família restaurada. Hoje, esse irmão é um cooperador fiel. A mãe, que nunca deixou de orar, vê o filho dirigindo cultos, batizando almas, e só diz:
Glória ao nome santo do Senhor. A namorada de antes? Sumiu. Mas Deus deu uma irmã na fé, e hoje eles são casados, servindo ao Senhor juntos. A lição que fica: irmão, Deus não desiste de ninguém. Mesmo quando a gente acha que tá tudo perdido, Ele tá trabalhando. Talvez você tá passando por uma prova agora. Talvez tá sentindo que não aguenta mais. Mas fica firme, porque o anzol da graça já te fisgou. E Deus vai puxar esse anzol no tempo certo. Se Ele começou a obra em você, Ele vai terminar. A minha casa serve a Deus, e eu não saio do lugar. Glória ao nome santo do Senhor. O chamado que não silenciou. Mas a história não terminou ali, porque Deus não só restaura, Ele envia. Um sonho que abalou a noite. Cerca de 2 anos depois do batismo, esse irmão teve um sonho. Não daqueles que a gente esquece ao acordar, não. Era vivo, como se estivesse acontecendo na sua frente. Ele viu um grande salão, cheio de pessoas de pé, cantando hinos. E no meio delas, um homem de terno escuro com um rolo de papel na mão, apontando para ele e dizendo: "Você tem que ir. Lá tem gente esperando." Ele acordou suando, o coração batendo forte. "O que foi isso, Senhor?" Mas não teve resposta na hora. Só uma certeza: aquele sonho não era à toa. A resistência e a voz que não cala. Nos dias seguintes, ele tentou ignorar. "Deve ser coisa da minha cabeça", pensava. Mas toda vez que fechava os olhos, via aquelas pessoas cantando. E a voz: "Você tem que ir." Até que numa quarta-feira depois do culto, um irmão mais velho, daqueles que já tinham muita experiência com Deus, chegou perto dele e falou: "Irmão, o Senhor me mostrou uma coisa sobre você. Tem um lugar que você precisa visitar. Não é aqui perto não. É longe. Mas tem alma lá que só vai se converter se você for." Ele arrepiou. Não tinha contado o sonho para ninguém. A viagem que mudou um lugar. O endereço? Uma cidade pequena, a quase 300 quilômetros de distância. Um grupo de irmãos que se reunia numa casa, sem templo, sem cooperador fixo. Só fé. Ele foi. Chegou num sábado de tarde, e o que viu? Exatamente o salão do sonho. As mesmas pessoas. Os mesmos hinos. E quando começou a pregar, algo estranho aconteceu. Uma mulher no fundo do salão começou a chorar sem parar. Depois do culto, ela se aproximou tremendo. "Irmão, eu sonhei com o Senhor há 3 noites. Vi o Senhor entrando aqui e falando que Jesus perdoa. Eu estava planejando me matar amanhã. Mas agora eu quero ser batizada." Naquela noite, 7 almas se entregaram a Cristo. E em menos de 1 ano, aquele grupo virou uma congregação firme com templo próprio. A prova que veio depois. Mas o adversário não gosta de ver a obra de Deus crescendo. Pouco tempo depois, esse irmão começou a sentir uma dor forte no peito. Exames médicos, remédios, nada resolvia. Até que um dia, depois de um culto, um irmão chegou e falou: "Deus me mostrou que tem um espírito de morte te rondando. Não é doença não. É ataque. Mas o Senhor disse: se ele jejuar 3 dias, eu vou quebrar isso." Ele obedeceu. 3 dias só com água e oração. No 3º dia, enquanto estava de joelhos, sentiu como se algo saísse do seu corpo. A dor sumiu. Nunca mais voltou. O legado que continua. Hoje, esse irmão não é só cooperador, é um dos pilares da região. Já batizou mais de 200 almas. E toda vez que conta essa história, ele olha nos olhos dos jovens e diz: "Deus não precisa de você perfeito. Ele precisa de você disponível. Mesmo quando você acha que não serve para nada, Ele tem um plano. Mesmo quando você quer desistir, Ele tá te chamando. O anzol já te fisgou. Agora é só não soltar a linha." A última palavra. Se você tá lendo isso hoje e pensa que já foi longe demais, que não tem mais jeito, escuta isso. Deus não olha pro seu passado. Ele olha pro seu coração. Talvez você seja aquele que vai levar a palavra para alguém que tá esperando. Talvez você seja aquele que vai ser restaurado depois de anos perdido. Ou talvez você seja só mais um que precisa ouvir a voz de Deus de novo. Mas uma coisa é certa. Se Deus começou, Ele vai terminar. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E ninguém vai me fazer sair do lugar. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as 2 mãos. A marca que não se apaga. Mas a história não acabou ali. Porque Deus não só restaura, Ele transforma. E o que aconteceu depois foi a prova de que, quando o Senhor põe a mão, nada fica igual. O chamado para o serviço. Depois da cura, aquele irmão não ficou só na gratidão. Ele sentiu um fogo dentro do peito. Não era só alívio, era missão. Começou a frequentar as reuniões de cooperadores, mesmo sem entender direito. Até que um dia, o irmão mais velho da região o chamou. "Você já pensou em servir no altar?" Ele engoliu em seco. Com todo o meu passado? Deus não tá olhando pro que você foi.
Tá olhando pro que você pode ser. E foi assim que num sábado de manhã, ele subiu pela primeira vez para ajudar na Santa Ceia. As mãos tremiam. O coração batia forte. Mas quando segurou o pão e o cálice, uma paz desceu. Não era mais o mesmo homem que tinha xingado a mãe, que tinha ido pra praça, que tinha se afundado na doença. Era um instrumento. O primeiro batizado. O primeiro que ele batizou foi um jovem de 17 anos, filho de uma irmã da igreja. O rapaz tinha os mesmos olhos que ele teve um dia, cheios de dúvida, de revolta. Antes de entrar na água, o irmão se aproximou e falou baixo: Filho, eu já estive onde você tá. Mas hoje eu tô aqui para te dizer, Deus não desiste de ninguém. O jovem chorou. E quando saiu da água, abraçou ele e falou: Eu quero ser como o Senhor. Aquilo doeu e sarou ao mesmo tempo. Porque ele sabia, não era ele que tinha mudado aquele garoto. Era o mesmo Deus que o tinha tirado do lixo. A provação que veio depois. Mas o adversário não dorme. 2 anos depois, veio a tentação de novo. Desta vez, não foi doença. Foi dinheiro. Um antigo amigo da época da praça apareceu com uma proposta. Tem um negócio aqui que dá para ganhar rápido. Só uma assinatura, irmão. Ninguém vai saber. Ele sentiu o suor frio. Lembrou das noites sem dormir, do cheiro de álcool no corpo, da mãe de joelhos. Respirou fundo e falou: Se Deus me tirou da lama, eu não vou voltar para ela por nenhum preço. O homem riu. Você mudou mesmo, hein? Não fui eu que mudei. Foi Deus. E aquela noite, ele foi para a igreja e contou tudo pro irmão mais velho. Não por obrigação, por necessidade. Porque na CCB, a gente não carrega peso sozinho. O milagre que ninguém viu, mas todo mundo sentiu. Tempo depois, a irmã que ele tinha batizado veio com uma notícia. Meu filho tá na faculdade. E sabe o que ele quer ser? Cooperador de jovens. O irmão sorriu, porque aquilo não era coincidência. Era herança espiritual. E toda vez que ele vê aquele jovem no altar, ou quando um irmão novo chega na igreja e diz: Eu vim porque alguém me falou de Jesus, ele lembra daquela palavra que ouviu anos atrás. Teu filho é um peixe fisgado pelo anzol da graça. Só que agora ele entende, ele também era aquele peixe. E Deus não só o fisgou, ele o transformou num pescador. A última lição, que não é a última. Hoje, quando ele prega, não fala de teoria. Fala de cicatrizes. Mostra as marcas no corpo que sumiram com o tempo, mas aponta pro coração e diz: Aqui dentro é que fica a marca que não some. A marca de quem foi tocado por Deus. E quando alguém pergunta como o Senhor conseguiu, ele responde: Eu não consegui nada. Eu só não soltei a linha. Porque a história não acaba aqui. Se você tá lendo isso e pensa que já errou demais, que já foi longe demais, que já fez coisas que não tem perdão, escuta. Deus não tá olhando pro que você fez. Ele tá olhando para onde você pode chegar. Talvez você seja o próximo a subir no altar. Talvez você seja o próximo a batizar um filho. Talvez você seja o próximo a ver um milagre que ninguém mais viu, exceto você e Deus. Mas uma coisa é certa. Se Deus começou, ele vai terminar. E quando ele terminar, você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena não soltar a linha. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as 2 mãos. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E ninguém, nem o mundo, nem a carne, nem o diabo, vai me fazer sair do lugar. Notas finais, para quem vai usar este testemunho. Para jovens, destacar a tensão entre o chamado e a tentação, dinheiro, praça, amigos. Para pais, mostrar o poder do exemplo, a mãe que orava, o irmão que não desistiu. Para enfermos, lembrar que Deus usa até a dor para um propósito maior. Para cooperadores, enfatizar que servir não é prêmio, é privilégio, e que Deus usa até os nossos erros para abençoar outros. Frase de impacto para fechar. Deus não precisa de você perfeito. Ele precisa de você disponível. E quando você se entrega, ele faz coisas que você nem sonhava. E sabe o que é mais impressionante, irmão? Que essa história não acabou ali. Porque quando Deus começa uma obra, ele não para pela metade. Assista só comigo esse detalhe. Depois que eu fui batizado, pensei que tudo ia ser fácil, que as tentações iam sumir, que o adversário ia me deixar em paz. Mas não é assim que funciona, não. A batalha só fica mais séria quando você toma posição. Eu ainda sentia aquelas dores no corpo, as marcas do fogo selvagem ainda ardiam. Os médicos falavam: isso vai demorar meses, talvez anos, para sarar. Mas eu já tinha aprendido uma coisa: Deus não olha pro relógio. Ele olha pro coração. E foi aí que veio a segunda prova. A provação do silêncio. Eu já estava congregando firme, servindo na obra, ajudando nos cultos. Mas tinha um irmão na igreja, um cooperador mais velho, homem de oração, que me chamou num canto depois de um culto e falou assim:
Irmão, você tá servindo com o corpo, mas e o coração? Você tá aqui por obrigação ou por amor? Aquilo me doeu mais que as feridas. Porque ele tinha razão. Eu tava ali sim, mas ainda guardava um pedaço de mim pra mim mesmo. Ainda tinha medo de me entregar todo. Ainda pensava, e se Deus pedir algo que eu não quiser dar? E foi nesse dia que eu entendi, Deus não quer metade. Ele quer o todo. A noite do desafio. Uma sexta-feira depois do culto, eu tava indo embora com os irmãos quando um deles, um jovem que tinha saído do mundo faz pouco tempo, me puxou e falou: Irmão, você acha que Deus perdoa mesmo tudo? Porque eu fiz cada coisa. Aqueles olhos cheios de dúvida me lembraram de mim mesmo, anos atrás. E foi como se Deus falasse no meu coração: agora é a sua vez de estender a mão. Eu podia dar uma resposta pronta, um versículo decorado. Mas não. Eu olhei para ele e falei: Irmão, eu já estive no lugar que você tá. Já pensei que não tinha mais jeito. Já achei que Deus ia me rejeitar. Mas sabe o que ele fez? Ele me fisgou como um peixe, me puxou para fora da lama, e hoje eu tô aqui. Não por merecimento. Por misericórdia. Se ele fez isso por mim, ele faz por você. E ali, naquele momento, aquele jovem se ajoelhou e chorou. Não foi um milagre com trovão e relâmpago. Foi um milagre quieto. Um coração sendo conquistado. A vitória que veio no tempo certo. As feridas foram sarando. Devagar, mas foram. Os médicos não entendiam. Isso não é normal. Essas queimaduras deveriam ter deixado cicatrizes profundas. Mas eu sabia. Deus não deixa marca quando ele sara. E o mais lindo, aquele jovem que eu falei naquela noite. Hoje ele tá batizado, servindo na obra, e já trouxe a mãe e o irmão para a igreja. Isso é Deus, irmão. Ele usa até as nossas fraquezas para abençoar outros. A lição que ficou. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que, Deus não desiste, mesmo quando a gente desiste. 2. A oração de uma mãe vale mais que 1000 sermões. 3. O adversário ataca mais quem tá servindo, mas ele não pode vencer quem tá de joelhos. 4. A maior vitória não é a cura, é a fidelidade. E sabe o que eu aprendi de verdade? Que Deus não precisa de gente perfeita. Ele precisa de gente disponível. Gente que mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com as marcas do passado, fique firme no lugar. Porque a obra que Deus começa, Ele termina. E quando Ele terminar, irmão, você vai ver que valeu cada lágrima, cada joelho dobrado, cada não que você disse pro mundo. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as duas mãos. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. E ninguém, nem a dor, nem o passado, nem o adversário, vai me fazer soltar a linha. Para quem vai usar este testemunho? Para os que estão fracos na fé, mostrar que Deus usa até as nossas quedas para nos ensinar a depender dele. Para os que servem na obra, lembrar que o inimigo ataca, mas Deus sustenta. Para os que oram pelos filhos, a oração muda o destino, mesmo que a gente não veja na hora. Para os jovens, Deus não olha pro que você foi. Ele olha pro que você pode ser. Frase final para guardar no coração. Se Deus te fisgou, Ele não vai te soltar. Fique firme. A melhor parte ainda está por vir.